aquele mundo moderno, mercantil, capitalista, a melhor criação para os seus filhos era uma visão de mundo ocidental. Então, quando Shiré Aurobindo, com 6 anos de idade, apenas 6 anos de idade, chega na Inglaterra, um outro país, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, ele se encontra praticamente em um outro planeta, ainda criança, ainda na primeira infância. Então, imagina essa cena. Você enviar seus 3 filhos, logo na primeira infância, para um país com hábitos, costumes, línguas completamente diferentes. E é lá que Shiré Aurobindo se encontra. Com 6 anos de idade, ele vai morar em Manchester, junto com os 2 irmãos, e quem cuida de Shiré Aurobindo é um pastor, amigo do pai de Shiré Aurobindo, que se compromete a educar o filho, a educar, a dar comida, a levar para a escola e evitar qualquer contato com qualquer amigo, com qualquer influência que tenha origem indiana. Shiré Aurobindo, quando chega na escola, logo no início, ele começa a demonstrar uma facilidade muito grande com a língua. Ele aprende de forma muito rápida a língua inglesa e também aprende a língua francesa. Quando ele tem próximo ali de 9, 10 anos de idade, ele já está fluente, por incrível que pareça, em latim. Ele passa a escrever poesias em latim. Com 11 anos de idade, ele passa a ganhar concursos de poesia em latim. E os professores, todos deslumbrados com o talento do menino, um menino com um intelecto muito avançado, os professores passam a ensinar para ele também o grego. Então, logo ali no início da puberdade e adolescência, Shiré Aurobindo já está falando inglês, já fala francês, já tem noção de italiano, porque ele lia os clássicos italianos, por exemplo, Dante Alighieri, ele gostava de desvendar esses livros na língua original. Então, para além de inglês, francês e italiano, ele já sabe escrever, ler, se comunicar em latim e grego também. Aquele jovem poliglota desde o início, desde a infância, ganha uma bolsa de estudos em Londres. Então, Shiré Aurobindo e os irmãos se mudam de Manchester para Londres. Em Londres, ele vai estudar no St. Paul College, através de uma bolsa de estudos, e também se destaca. Começa a ganhar novamente os concursos de poesia em latim, em grego, e quando ele chega na sua adolescência, 17, 18 anos de idade, ele ganha uma bolsa de estudos para estudar em Cambridge. Então ele vai fazer a graduação dele num curso que é o equivalente aqui no Brasil para um curso de letras. Ele estuda literatura, se aprofunda, estuda todos os clássicos europeus, então ele se torna um jovem com uma educação completamente europeia. Ele esquece a sua língua materna, ele não lembra mais a língua que ele falava quando ele era criança, e ele passa a ter tanto reconhecimento de professores, reitores de universidades, que ele passa a ser indicado para trabalhar em cargos públicos na administração inglesa na colônia indiana. Ele vai chamar a atenção de um Maharaja, como é chamado em sânscrito. Maharaja é um governador, é alguém que ganhou um território na colônia e ele, obviamente, obtém seus privilégios para poder cuidar desse território. Esse governador, esse Maharaja de um estado chamado Baroda, vai contratar Shiré Aurobindo para trabalhar com ele. Ele estava procurando um jovem inteligente, com uma educação ocidental, uma educação inglesa, que fosse indiano, e encontra Shiré Aurobindo. Shiré Aurobindo, então, nessa altura do campeonato, ele já está com seus 20 anos de idade. E ele se percebe com 20 anos de idade como um ser humano que é, digamos assim, órfão de pátria. Por quê? Ele saiu da grande mãe índia, foi tirado dos braços da grande mãe índia, sua pátria, sua terra-mãe, com 6 anos de idade. Ele não lembra mais a sua língua, o seu idioma,
E ele aprendeu inglês, mas não é sua língua materna, com a qual ele tem naturalidade para falar, naturalidade de alma, né? Então ele sente uma vontade de voltar para a Índia. Junto com essa oportunidade de trabalho, se une o útil ao agradável, então Sri Aurobindo anuncia para a família que voltará para a Índia depois de 14 anos vivendo na Inglaterra. Só que aqui acontece um incidente. Sri Aurobindo comunica à família que ele está voltando para a Índia, e nesse intermédio, um navio que havia saído da Índia, um navio naufraga próximo da costa de Portugal, quando estava fazendo seu caminho para voltar para a Índia. E o pai de Sri Aurobindo acreditava que ele, Sri Aurobindo e os 2 irmãos estavam nesse navio. Então o pai morre de tristeza. Sri Aurobindo agora não tem mais o seu pai, porque morreu achando que os 3 filhos estavam no navio que naufragou. Isso aconteceu em novembro de 1892, Sri Aurobindo com 20 anos de idade. Sri Aurobindo fica sabendo, meses depois que o pai morreu. Se você precisa criar posts para o Instagram, Facebook, LinkedIn e outras mídias sociais, vem comigo que eu vou te mostrar como você pode fazer essa atividade por dentro da MLabs. Você pode usar a inteligência artificial para criar suas legendas, o Canva para importar ou criar os seus designs e ainda sobra tempo para tomar um cafezinho. A vantagem de fazer isso dentro de uma plataforma de gestão de mídias sociais é que essa sua criação já pode ser agendada automaticamente para vários formatos: Reels, Story e Feed. Ficou interessado? Então vem comigo! Dentro da MLabs, as ferramentas para a criação estão disponíveis no módulo Agendar Post. Já aproveita o link que eu deixei aqui na descrição para você criar sua conta e testar grátis. Eu já vou iniciar a configuração do agendamento e escolher o canal Instagram. Depois eu vou pedir para a MLabs criar minha legenda com a ajuda da inteligência artificial. Essa parte